Hoje eu quero conversar com você que é uma mulher e não aguenta mais viver relacionamentos ruins, tóxicos, relacionamentos abusivos. Para você que não aguenta mais atrair boy lixo, sabe? Aqueles homens que não querem nada com nada, confusos, perdidos, homens que não sabem o que querem, homens mulherengo, mau caráter. Para você que não aguenta mais esse tipo de homem na sua vida. Para você que sai, faz de tudo, se arruma, fica linda, vai pra balada e nada, só dá esse tipo de homem. Ou para você que tenta fazer isso no trabalho, se conectar com outras pessoas de outros lugares, mas mesmo assim você só atrai esse tipinho de homem. Para você que tá cansada disso e para você que deseja de verdade viver um relacionamento bom, um relacionamento amoroso, saudável, gostoso, coisa boa, hein? E eu quero te dizer que é possível, eu sou a prova disso e eu vou te ensinar como fazer isso aqui. Como é que você vai atrair o homem que você sonha para viver o relacionamento que você deseja, o relacionamento que você merece. Eu sou a Ana Araújo e já vou pedir para você já se inscrever no canal, já ativar o sininho, porque toda vez que eu publicar aqui um vídeo, porque eu vou trazer muitas dicas para vocês, muitas técnicas e muito conteúdo, você não perde. Você já vem aqui, assiste, já coloca em prática. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha vida, mudou a vida de muitas mulheres que eu atendo. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: você tem que ter clareza de uma coisa muito que funciona muito para todas nós, mas que muitas vezes a gente não tem consciência, que é o seguinte: a gente atrai aquilo que a gente é. E tudo nessa vida, tudo na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida é uma criação nossa. Então, para que a gente possa atrair aquele homem que a gente deseja, a gente precisa ser a mulher que ele também deseja, porque veja bem, se eu quero um homem bacana, um homem de alto valor, se eu não for essa mulher de alto valor, o que vai acontecer? Esse homem nem vai me enxergar, esse homem não vai se conectar comigo, né? E, ó, olha só, Einstein já dizia, né, que insanidade é a gente querer fazer a mesma coisa e obter resultado diferente. Então, quem a gente é, a forma como a gente pensa, só vai trazer pra gente o resultado que a gente tem hoje. Se a gente quer um resultado diferente, a gente vai precisar se transformar numa mulher diferente, tá bom? E isso tá tudo certo. Não quer dizer que você seja ruim, não quer dizer nada disso. Só quer dizer que você precisa se transformar, se lapidar, se melhorar. Porque aqui a gente, nessa terra, a gente tá aqui com esse objetivo mesmo, de crescer, de se desenvolver e tá tudo certo. Então eu quero que você já coloque isso aí na sua cabeça para que você possa já começar a trabalhar aí quem você é, se transformar para que você possa se conectar vibracionalmente com o homem que você deseja. E aí, um outro ponto que é muito importante é o seguinte, olha só. Isso aconteceu comigo, tá? Durante toda a minha vida, eu não sabia o que eu queria. Não sabia o tipo de homem que eu queria, o tipo de relação que eu queria, sabia nada. E aí, eu me relacionava com os piores, né? Aquelas pessoas que, na verdade, Nossa Senhora, me dava uma canseira, era uma verdadeira mexida, é a palavra que eu gosto de usar, porque era uma peleja, sabe? Pra tentar conquistar a pessoa e fazia de tudo, e me arrumava, e ficava, né, e estudava e tudo para tentar atrair uma pessoa, um determinado tipo de pessoa, que na verdade eu nem sabia qual era. Então eu ia vivendo a minha vida ali, deixa a vida me levar, e aí o que aparecia era sempre o mesmo tipo de homem. Homens confusos, homens indecisos, homens que não queriam nada com nada, que sempre falavam assim, eu acho que vamos deixar rolar, vamos ver o que acontece. E aí, um belo dia eu falei, chega, eu cansei disso. E aí eu fui começar a entender o que é que acontecia comigo, o que estava acontecendo ali, que só vinha esse tipo de homem. Eu falava, não é possível, gente, não é possível que só existe esse tipo de homem no mundo, né? E eu comecei a entender que os homens que apareciam para mim, os homens que apareciam no meu caminho, os homens pelo qual eu me apaixonava, né, pelos quais eu me apaixonava, os homens que se interessavam por mim, eram simplesmente um espelho daquilo que existia dentro de mim. Então, na verdade, né, eu achava que esses homens eram confusos, mal resolvidos, indecisos, estavam ali bloqueados para os relacionamentos, mas na verdade, quem estava assim era eu. Eu que estava confusa, eu que não sabia o que eu queria de verdade, eu que estava totalmente indisponível para um relacionamento, eu estava assim. E aí, como consequência disso, eu atraía esse tipo de homem, entende? E durante muito tempo eu ficava ali criticando os homens, xingando, brigando, falando que os homens eram assim, assim, assado, quando na verdade
eu é que era essa pessoa e por isso eu atraía esse tipo de homem. E aí eu falei, bom, chega, eu não quero mais viver esse tipo de relação porque isso é muito exaustivo. E eu quero, né, ter uma pessoa, eu quero viver uma relação boa, eu quero conseguir me entregar para uma relação bacana. E aí eu comecei a seguir alguns passos, eu comecei a estudar a lei da atração, comecei a estudar sobre mentalidade e comecei a entender como é que funciona a nossa mente, comecei a fazer esse trabalho em mim e deu muito certo. E aí eu comecei a aplicar isso também nas minhas clientes, também deu muito certo e é isso que eu quero trazer para você aqui. Então olha só, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente deseja atrair uma pessoa muito especial, e isso vale para tudo na vida, tá? Mas como a gente está falando de relacionamento aqui, a gente precisa definir o que a gente quer para nossa vida. A gente precisa ter um caminho, uma direção. Porque se a gente não decide isso, a gente não define isso, a gente vai para qualquer lugar. Então, o vento dá para cá, a gente vai para lá. O vento vem para cá. Então, a gente fica meio perdido na vida. A gente vai, qualquer coisa vai servindo. Ah, mas é assim mesmo. A gente tem um discurso de que não era para ser. Ah, é porque é assim mesmo a vida, porque relacionamento é complicado. Ah, no dia certo a pessoa vai aparecer. Não, gente, na verdade é uma consequência da forma como a gente pensa e da forma como a gente vibra. Então, a partir do momento que eu comecei a entender isso, eu comecei a trazer clareza para minha mente sobre o que eu queria para mim. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um papel, um caderninho, que na verdade está aqui, meu caderninho, e eu peguei e comecei a anotar o que eu queria. Quem era o homem que eu queria ao meu lado? Quem era o meu parceiro? Quais eram as características desse parceiro? Né? Como eram as características físicas, como é que ele se comportava, características de caráter, financeira, profissional. Tudo isso eu comecei a anotar em detalhes. Como é que ele me tratava? Como é que ele, o que ele sentia por mim, né? Tudo, eu comecei a colocar todos os detalhes ali. E obviamente que isso não foi feito num dia só, porque, né, eu sempre, a hora que eu fazia uma parte e saía, ia resolver as coisas, ou dias passavam, e aí eu falava, ah, tem mais essa característica que eu quero colocar lá. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Essa pessoa apareceu no meu caminho exatamente como eu defini, exatamente como eu coloquei ali no papel. E esses dias eu tava até anotando, eu tava até buscando ali, falei, deixa eu ver se realmente deu certo, assim, se tudo bateu. Tudo, absolutamente tudo, tava ali batendo com o que eu escrevi. Então, para você começar essa jornada, então comece definindo o que você quer e anote, porque quando a gente anota, a gente começa a gente integra muito mais rápido. E quando a gente vai fazendo isso, a nossa mente vai começando a entender que existe um caminho, uma direção que a gente quer. E mais que isso, a gente começa a se comunicar com o universo. É como se a gente dissesse, né, passasse ali uma lista de coisas que a gente quer para o universo vai providenciar isso. Claro que não é só isso, existem outros passos, mas começa por aí, começa com essa clareza. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, né, que eu comecei a entender quem era a pessoa que eu queria, quem era o homem que eu queria ao meu lado, eu comecei a saber selecionar mais. Eu comecei a dar conta de escolher, de dizer não, sabe? De não ficar perdendo tempo. Porque quando vi uma pessoa que não tinha nada a ver com a minha lista, eu falava, não vou perder tempo com essa pessoa, né? Porque a gente sabe que quando a gente ocupa ali o espaço com uma pessoa errada, a pessoa certa não se conecta com a gente. Então eu comecei a ser mais prática e mais rápida, sabe? E mas a questão, talvez você fale assim, mas com questão emocional não dá para ser rápida, não dá para ser prática. Dá sim, sabe? Porque quando a gente tem clareza do que a gente quer para nossa vida, de quem é a pessoa que a gente quer ao nosso lado, a gente sabe definir isso com muito mais agilidade. Então, faça isso, já pega aí o seu caderno, coloca um caderninho bonitinho e já define quais são as características da pessoa que você quer ao seu lado. E aí, um outro ponto muito importante é definir como é esse relacionamento. Como é que é esse relacionamento que você quer viver? Porque muitas vezes a gente tem vergonha e tem medo de assumir aquilo que a gente quer, né? Então, muitas vezes, eu escuto muitas mulheres falando assim, às vezes eu pergunto para elas, mas o que você quer? Qual relacionamento você quer? Ah, é um relacionamento bacana, um relacionamento bom. Tá, mas como é esse relacionamento, né? Como é que é o estado dele mesmo, assim?
E aí, aquela dificuldade em verbalizar. Então, muitas mulheres querem, têm essa clareza de que querem casar, que querem realmente estar ali num casamento com a pessoa, quer ter filho. E essa pessoa, às vezes, essa mulher, às vezes, tem dificuldade de verbalizar isso, porque pensa assim, não, vai me achar muito carente, não, vai me achar muito pegajosa. Quando, na verdade, não é isso que acontece, né? Quando você sabe que você quer aquela pessoa para você construir uma família, ou para você se casar, ou para você morar junto, ou para você namorar, eu não sei, cada mulher tem aí a sua preferência. Mas quando isso fica claro, fica muito mais fácil. Por quê? Porque se você encontra uma pessoa que claramente diz que não quer um relacionamento sério, para que você vai ficar perdendo tempo com essa pessoa? Né? Então você já coloca esse parâmetro para você. E isso faz com que você defina muito as suas atitudes, seus comportamentos, inclusive a sua vibração. Então não é questão de se mostrar carente ou desesperada, é uma questão de você mostrar o que você quer pro outro. É uma questão de você realmente definir para você e para o outro o que você quer de verdade de um relacionamento, entende? No meu caso, eu nunca tive a intenção de me casar, né? Pelo menos não até agora. Mas o que eu queria era um companheiro de vida, uma pessoa onde a gente pudesse divertir, a gente pudesse viajar, a gente pudesse viver uma vida gostosa. E é isso que eu estou vivendo agora. Eu coloquei isso lá, que era essa definição. Em algum momento, se vier ali um desejo, uma vontade de ter uma relação, de me casar, eu vou colocar que é isso que eu quero lá no meu caderninho. E isso vai fazer com que os meus comportamentos, a minha postura vá dizendo isso. E obviamente é isso que eu vou comunicar, né? E aí a gente vê como é que vai ser o desenrolar disso. Mas é importante que a gente tenha clareza. Peraí, é isso que eu quero viver? Então é isso. Então não dá para ser diferente, não dá para negociar, entende? A gente tem essa mania, principalmente mulher, nós mulheres temos essa mania de negociar os nossos desejos em prol do que o outro quer, de facilitar demais para o outro, para a gente não perder o outro. Só que quando a gente faz isso, a gente se perde. Porque se uma mulher tem um sonho de se casar, de construir família, e se ela não faz isso para poder agradar o outro, isso para ela é muito pesado. Isso para ela isso faz com que ela desacredite dela, faz com que ela se desrespeite, sabe? E quando isso acontece, é muito complicado manter um relacionamento saudável. Então, seja muito verdadeira com você, não tenha medo, assuma o que você quer. Quando você faz isso, você inclusive se torna uma mulher muito mais interessante, tá bom? E não tenha medo. A pessoa certa, a partir do momento que você faz isso, a pessoa certa vai aparecer. Porque apareceu para mim, apareceu para várias mulheres, porque a gente alinha a nossa mente, alinha a nossa vibração e o universo entende o nosso recado e manda exatamente igual. Então, para começar, eu quero que você já faça esse exercício, já comece a se conectar com o que você deseja de verdade, tá? Faça aí, né, um mergulho dentro de você e se pergunte o que eu realmente quero dentro de uma relação e quem é a pessoa que eu quero que esteja aqui ao meu lado para compartilhar comigo a minha vida, porque ó, afinal de contas, é a nossa vida, então tem que ser uma pessoa muito especial, tem que ser uma pessoa muito escolhida, muito selecionada, né? Não tenha medo disso não, viu? Tá cheio de homens bons por aí e quando você faz isso, esses homens bons se aproximam de você. Não desanime. Bora lá? Bora praticar? Um beijo e até o próximo vídeo.